aí. Tudo certo? Som. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Vaz e nós estamos iniciando agora mais uma audiência pública para a demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, referente ao município de Alto Taquari. Quero agradecer a presença de todos aqui no plenário da Câmara e também a todos que estão presentes na nossa live, né, que essa audiência pública está sendo feita presencial e também de forma online através da transmissão ao vivo no canal da Prefeitura no Facebook. Agradecer aqui também já a presença do contador Egnaldo, nosso colega de trabalho, e também da Josiele, que é a controladora interna do município de Alto Taquari, e também aos demais servidores e munícipes que estão aqui presentes. Muito obrigado a presença de todos e vamos dar início aqui à nossa audiência. Já no primeiro slide aqui nós vemos a previsão legal que nos embasa a realização das avaliações quadrimestrais dos índices fiscais do município, né?
e também da realização da audiência pública. O primeiro deles é sobre a previsão legal sobre a realização das audiências públicas, que consta no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e ou municipais. Então, este é o embasamento legal no qual nos traz à luz essa audiência pública no qual nós estamos fazendo hoje, demonstrando as metas fiscais auferidas pelo município no terceiro quadrimestre de 2022. O segundo ponto é sobre o prazo de publicação do relatório de gestão fiscal, que, de acordo com o artigo 63 da LRF, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar pela divulgação semestral do relatório de gestão fiscal. Então, por mais que nosso relatório de gestão fiscal ele é feito e publicado de forma semestral, mesmo assim, nós fazemos também a avaliação das metas de forma quadrimestral. Então, quando for consultar os documentos oriundos dessa audiência pública no portal de transparência da Prefeitura, vocês irão encontrar tanto as transparências referentes a esta audiência pública no formato quadrimestral e do relatório de gestão fiscal, que é da onde a gente retira esses cálculos aqui, ele está feito na forma semestral pela força do artigo 63 da LRF, que faculta aos municípios de população inferior a 50 mil habitantes de optar pela semestralidade. No próximo slide, nós temos aqui aonde está publicado esses relatórios, no qual nós estamos apresentando aqui para vocês. Estão divulgados tanto no Diário Oficial dos Municípios, da AMM, da Associação Mato Grossense de Municípios, e também no portal oficial da Prefeitura, na página de transparência pública, que segue aí na tela para vocês o link para acesso. Antes de passarmos para o próximo slide, eu quero pedir para todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, para que utilize da página de comentários abaixo do vídeo, colocando a palavra presente ou qualquer outra palavra que queira, para que nós possamos utilizar esses comentários de vocês como forma de transparência, para confirmar a presença de vocês e também enviarmos e publicarmos para os demais órgãos de controle, Tribunal de Contas e Controladoria. E o meu muito obrigado pela participação de todos vocês. No primeiro quadro aqui que nós trazemos, os números, é o quadro das receitas, as receitas, tanto a prevista quanto a arrecadada no ano de 2022. Então, nós tivemos aqui uma previsão de receita corrente na ordem de 63.650.000 e arrecadados 79.792.000. E as receitas de capital, são as receitas de investimento, foi previsto, orçado a ordem de R$1 milhão e foram arrecadados R$15.262.000. Totalizando as receitas, R$64.650.000 e o arrecadado no total geral das receitas, R$95.055.000, dando uma diferença superavitária na ordem de R$30.405.000. Destaque importante aqui nessas receitas, a gente tem um quadro de percentual que dá para nós visualizarmos aí, que de cara nós temos uma receita de capital, que foi bem acima do esperado, visto as diversas emendas, e também teve uma operação de crédito, no qual entrou R$3.710.000, que deu um percentual aí de 1.526% a mais, oriundos de convênios, receita de convênios, receita da operação de crédito que eu propriamente disse aqui anteriormente, e também de emendas parlamentares que vieram para o município. Também tivemos alguns aumentos aqui de algumas
receitas, né, outras transferências também, que no orçado, o arrecadado superou em muito a previsão. Que temos aqui as receitas de contribuições, com 250%, transferências correntes, 118%, e também as receitas tributárias, 153%. No próximo quadro, nós trazemos aqui a parte das despesas. Aqui na parte das despesas, ela está feita de forma consolidada e também apresenta nas suas colunas a dotação inicial, dotação atualizada, também aquilo que foi empenhado, aquilo que foi liquidado no período de 2022 e também as despesas pagas no mesmo período. Então, nós tivemos aqui, no total das despesas, foi orçado R$ 64.650.000, o total empenhado nesse período, R$ 98.897.000, liquidadas R$ 92.269.000 e pagas R$ 92.132.000. Lembrando que aqui nós estamos com os valores consolidados, né, dos 3 órgãos que até então a gente tem em 2022 no município, né, que seja a Prefeitura, Câmara e a Fundação. Apesar da Fundação ter sido encerrada, né, em julho, né, de 2022, mas ela ainda consta aqui da consolidação do município, em 2022. No próximo slide, o terceiro aqui, nós trazemos uma comparação, né, das receitas e das despesas. Pegando aqui pela despesa empenhada, nós tivemos aqui os R$ 98.897.000 que nós falamos no slide anterior. Vamos extrair aqui as despesas que foram empenhadas com o superávit financeiro do exercício de 2021, que foram na ordem de R$ 5.399.000. Então, nós temos uma despesa que é específica, né, do exercício de 2022, na ordem de R$ 93.497.000. Confrontando com a receita arrecadada, que foi de 95 milhões, nós chegamos aí num superávit orçamentário na ordem de R$ 1.557.000. Ou seja, uma diferença, né, positiva no orçamento. A arrecadação e o orçamento de 2022. Próximo slide, nós temos aqui o demonstrativo dos repasses feitos, né, aos demais órgãos do município, que foi feito para a Câmara um repasse de R$ 4.200.000, no qual no final do ano foi devolvido à Prefeitura o valor de R$ 280.000, e para a Fundação, que foi feito até o mês de junho, se eu não me engano, na ordem de R$ 3.497.000. No próximo slide, nós temos o esboço aqui do retrato financeiro do município, na data de 31/12/2022, figurando na casa aqui de R$ 13.1.778,58. Então, 13 milhões de reais de caixa. Lógico, aqui estão todas as contas da Prefeitura, contando contas de movimento, né, de recurso próprio, quanto os de convênio e as contas também vinculadas, de saúde, educação, Fundeb, demais convênios e também do Fundo da Assistência Social. Então, tudo isso fica na casa de 13 milhões de reais do saldo financeiro em 31 de dezembro de 2022. No próximo slide, nós temos aqui um quadro que retrata os restos a pagar, né, que foram executados em 2022. Então, nós tivemos aí restos a pagar, né? A inscrição em 2022, isso. 4.285.000, foram cancelados 1.334.000 e pagos R$ 2.838.000 e restando em aberto R$ 112.000. Esse restante nós vamos
ele não foi pago em 2022, mas eles passam a configurar a inscrição de restos a pagar no exercício de 2023, que nós veremos agora no próximo slide. No próximo slide, isso, nós estamos vendo agora o retrato da inscrição dos restos a pagar em 2023. A inscrição dos restos processados, R$ 136.946,87, e não processados, R$ 6.721.645,36, totalizando R$ 6.858.592,23, o total dos restos inscritos no exercício de 2023. No próximo quadro, nós temos aqui a configuração da dívida consolidada do município em 31/12 de 2022. Nós temos aí o parcelamento de INSS, né, que nós já tínhamos no início de 2022, né, um saldo, e foi feito mais um novo parcelamento no exercício de 2022, figurando um saldo da dívida, né, do parcelamento de INSS na ordem de R$ 4.730.000. E também o município firmou um financiamento juntamente ao Finisa e à Caixa Econômica Federal na ordem de R$ 8,5 milhões, totalizando uma dívida consolidada em R$ 13.230.114,91. Próximo slide. Nós passaremos agora, então, a tratar dos índices constitucionais, né, mais especificamente dos índices da educação. Conforme o artigo 212 da Constituição Federal, os municípios têm que gastar no mínimo 25% da sua arrecadação, né, própria com despesas com a educação. E no próximo slide nós temos os dados. Nós tivemos os seguintes cálculos. A receita oferida para esse cálculo foi de R$ 64.430.000 e o valor total aplicado com a educação foi de R$ 19.026.000, que nos apresenta um percentual aplicado de 29,53%. Então, uma situação favorável para o município, uma vez que o mínimo constitucional a ser aplicado é de 25%, e em 2022 foi apresentado, ou melhor, foi aplicado no município 29,53% de sua arrecadação própria em despesas com a educação. Próximo slide, nós apresentamos sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, né? Segundo a lei do Fundeb, né, deve ser aplicado no mínimo 70% da arrecadação do Fundeb com as despesas com os profissionais da educação básica. E no próximo slide nós temos os dados sobre o Fundeb. Receita total do Fundeb em 2022, R$ 10.615.000. E a despesa total neste mesmo período configurou o valor de R$ 10.767.000, dando uma aplicação total no Fundeb 70 de 98,77%, ou seja, acima dos 70% mínimo que é exigido pela legislação. Situação também favorável quanto à aplicação do Fundeb. Passamos agora, então, no próximo slide, a apresentar os índices das metas fiscais referentes à saúde. Segundo também a Constituição Federal, o município tem que gastar com despesas na saúde no mínimo 15% de sua arrecadação própria para gastos na saúde. Então, no próximo slide, nós temos os dados referentes à saúde, que são receita de impostos para efeitos desse cálculo, né? No próximo slide,
por favor. Ficou na ordem de R$ 63.175.029,21. Próximo slide. Isso, receita de impostos, R$ 63.175.029,21. E o total aplicado, né, o total das despesas aplicadas em saúde, R$ 16.654.698,86, que nos dá em percentuais 26,36%, ou seja, bem acima dos 15% que são obrigatórios pela Constituição, né? Próximo slide, nós passamos aqui a falar sobre os gastos com o pessoal, no qual a legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, taxa ali alguns índices no qual o município tem que se policiar e ficar ali dentro daquela margem aceitável, né? Nós temos ali o limite legal, que é o limite máximo de 54% para o executivo municipal. Próximo slide, nós temos os dados, que apresentou assim: a receita corrente líquida ferida no 2022 foi de R$ 79.072.221,27. E o total das despesas com o pessoal no mesmo período ficou na ordem de R$ 40.955.768,72, figurando um percentual de gastos de 51,33%, portanto abaixo do limite máximo ali de 54% que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa foi a nossa apresentação sobre as demonstrações e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 e agradeço a participação de todos que estiveram presentes aqui. Temos aqui também a participação do vereador Fábio, muito obrigado pela sua presença, e também dos servidores e demais colegas que estão aqui. E também agradeço a participação de todos que participaram conosco da transmissão ao vivo pelo Facebook. Peço a todos que ainda não fizeram isso, que coloquem um comentário no vídeo, para que nós possamos utilizar esse comentário de vocês como lista de presença para comprovação da participação popular perante aos órgãos de controle. E também pedimos, se alguém porventura tiver alguma dúvida ou sugestão, alguma pergunta, nós estamos à disposição da municipalidade para esclarecer todos os pontos. E deixamos em aberto aqui o e-mail, né, da contabilidade, contabilidade@autotaquari.mt.gov.br, para recepcionarmos as perguntas de todos vocês e também a todos que estiverem aqui no plenário que porventura tenham alguma dúvida, algum questionamento ou alguma sugestão, que possam se utilizar desse momento para as perguntas. Muito obrigado à participação de todos vocês, tá? E também agradeço a toda a equipe técnica que esteve envolvida neste trabalho, realizando os cálculos e também todas as análises, né? Nosso colega Ignaldo, a Josi, do controle, e também o Leandro, nosso secretário municipal, e a nossa consultoria contábil, que muito nos auxilia para a realização do trabalho no dia a dia, no setor contábil. Muito obrigado a todos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Esse material ele vai estar lá no site da Prefeitura, no portal de transparência, para ser baixado, sim. Tanto essa transparência aqui que nós apresentamos e também o próprio relatório de gestão fiscal, que também está lá na parte de contas públicas. Vou até voltar aqui. Ô, João, volta, por favor, no slide 3, por favor. Aqui temos os links da onde todos podem baixar esse material aqui para consulta, né?
O relatório de gestão fiscal ele é publicado tanto no portal Transparência quanto no Diário Oficial lá da MM. E essa transparência também é postada lá no portal da Prefeitura, no portal Transparência da Prefeitura. Tá bom? Então, do mais, é isso. Nós agradecemos a participação de todos e até uma próxima audiência pública. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.